Oi, pessoal, tudo bom? Se tu vai ficar me assistindo, eu não consigo, né? A vida da celebridade brasileira não é fácil. Estão pensando o quê? Tá, sério agora. Oi, pessoal, tudo bom? Tô vindo aqui hoje fazendo um vídeo um pouquinho diferente, mas é pra gente poder conversar enquanto eu me arrumo para poder gravar o vídeo de justiça reprodutiva. Enquanto isso, não esqueçam ali de dar o like, compartilhar caso vocês gostem do assunto e ativar a notificação do canal para vocês receberem os vídeos novos, tá? Então, enquanto eu me arrumo, sobre o que eu decidi falar? Eu decidi falar sobre uma conversa que eu tive esses dias. Fui essa semana fazer essas tranças maravilhosas, depois vocês vão ver quando eu estiver mais arrumada, com a Vivian. E aí a gente começou a conversar sobre questões, né? Questões que a gente tem quando vira mãe, né? A gente começou conversando sobre como os bebês são fofinhos, o inferno dos 3 primeiros meses, né? Essas coisas todas. E quando a gente viu, a gente estava falando sobre um assunto super importante, que é o que vem me pegando, assim, nos últimos dias, e aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês enquanto eu me arrumo, que é sobre o retorno, né? O retorno ao trabalho depois da maternidade. E E como que a gente chegou nisso, assim, né? Eu tava conversando com a Vivi, porque a gente tava falando das crianças, sobre qual era a idade ideal para ir pra creche, aquela coisa toda. E nessa conversa, então, eu manifestei para ela que eu queria muito ficar com o Setondinho em casa o máximo de tempo que eu pudesse, assim, para poder acompanhar a evolução da infância dele e as coisinhas que ele faz, tipo a primeira caminhada, a primeira comidinha, a primeira não sei o que, ele ainda não tá em idade de introdução alimentar. E aí eu tava dizendo pra ela, e aí ela me comentou, né, que enfim, ó, o bebezinho dela só foi pra escolinha depois dos 2 anos. Foi quando ela retornou, de fato, ao, enfim, né, a ser produtiva aí pro capitalismo, além da maternidade. Também de ativar o sininho para receber mais notificações do canal e de curtir, né? Curtir aí o vídeo pra gente ter aquele engajamento massa aí no YouTube. A gente estava falando sobre retorno ao trabalho depois da maternidade, né? E aí a gente passou por várias facetas dessa questão. A primeira delas foi o desejo, né? O que acontece? Não é com todas as mães, tá? Eu tô aqui contando experiências compartilhadas que eu e a Vivi conversamos lá no salão, que foi o quê? Esse desejo de maternar, né? Mas esse desejo de acompanhar os primeiros tudo do bebê, né? Tipo assim, eu tenho um certo dia, não sei se não tenho a intenção aí de ter outros filhos, e mesmo que tenha é a primeira vez dele comigo, né? Então, aí a gente conversando, a gente tava falando sobre como que a gente lida, né, com essas questões de, bom, eu tenho vontade de ser bem sucedida na minha carreira, mas ao mesmo tempo eu gostaria de passar mais tempo, né, exercendo a maternidade, sendo mãe do meu filho. E o quanto que a nossa sociedade, né, a sociedade ocidental, impede que nós, principalmente nós mulheres negras, tenhamos essa possibilidade. Assim. Porque se tu for levar em consideração que a licença maternidade é de 4 meses, o bebezinho nem saiu ainda nem entrou ainda na introdução alimentar e a gente já tem que entregar para um terceiro cuidar ou botar na creche quando consegue vaga para poder voltar ao trabalho, sabe assim? A gente ainda está no auge do puerpério, lembrando que aqui eu tô falando de experiências nossas, muito específicas, né, de novo, não de todo mundo. E a questão é a seguinte, tipo, uma licença maternidade de 4 meses, tá? Para quem tá trabalhando, com a falta de renda massiva de boa parte das mulheres, e aqui eu tô falando de novo, né, de experiências específicas de mulheres negras, né? Como é que a gente consegue, enfim, fazer as duas coisas, né? Eu não tô dizendo aqui que a gente tenha que fazer as duas coisas, não é sobre isso. Mas é muito cruel que a gente tenha que abrir mão de ser uma boa profissional, né? De estar no mercado de trabalho e exercendo aí o nosso, enfim, nosso trabalho com qualidade, etc.
e podendo cuidar dos nossos filhos. E aí a gente conversou sobre isso também. E esse foi um dos motivos pelos quais, por exemplo, a Vivi decidiu ser empreendedora. Esse foi um dos motivos pelos quais eu vim aqui para o YouTube, né, tentar. Porque aqui, por exemplo, agora eu tô aqui gravando e me maquiando para fazer um outro vídeo, e o bebê tá dormindo aqui do lado. Eu consigo acompanhar o neném ao mesmo tempo em que eu consigo trabalhar. Então, quando a gente fala aí de ter condições mínimas, né, para exercer a maternidade e estar no mercado de trabalho, etc., é disso que a gente está falando. O problema é que não é a realidade da maioria das mulheres. Poder maternar, né, da forma como a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. E o que, para a maioria das mulheres brancas, é algo super comum. Né? Algumas delas, inclusive, conseguem aí tirar uma licença de 6 meses, no caso de servidoras públicas. Eu lembro das procuradoras lá de onde eu trabalhava, elas tiravam licença prêmio, licença maternidade, licença não sei o que, tudo junto. Olha, um salário de quase... Oi, filho. Tudo bom, meu amor? Uma pausa aí, Luiz. Voltei. Não sei se eu gostei desse negócio de fazer vídeo me maquiando, mas vocês conseguiram entender ali na prática do que eu tava falando. E esse é o tipo de coisa que eu falo quando eu digo que nós mulheres queremos poder maternar e ao mesmo tempo não desistir de quem nós somos, das nossas carreiras, das coisas que a gente quer construir. Inclusive, eu acredito que boa parte dessa nossa experiência da maternidade nos dá um outro olhar para o mundo do trabalho, muito mais focado, né? Porque a gente não pode perder tempo. Boa parte de nós somos as únicas provedoras do nosso bebê. Isso é estatística, tá? A gente não tá inventando, não. Só olhar lá no... Posso botar pra vocês aqui. Vai dizer que às vezes o único caminho que sobra pra gente no campo profissional, enquanto mulheres negras, mães, etc., é empreender. É empreender, é compreender que a sociedade não facilita pra gente. Isso eu conversei também com a minha manicure esses dias, as duas maravilhosas, tá? Minha Neo Design, não sei se é assim que fala, tô aprendendo inglês. Quando eu estiver falando direito, eu falo melhor. E a gente dizendo, né? Porque ela tava fazendo a minha unha e o filho dela tava dormindo do lado, assim, num colchãozinho, né? E a gente tava falando quanto que é importante pra gente poder empreender e ter os nossos próprios negócios pra poder cuidar dos nossos filhos. Seja no YouTube, seja fazer uma unha, seja fazer um cabelo. Porque no fim das contas, aquele patrão não vai querer te liberar pra ir no médico da criança, se precisar. É sempre, tem que estar sempre no imploramento. Imploramento é bom, né? Tem que estar sempre implorando para conseguir. Ui, que pode ser. Tem que estar sempre implorando para conseguir sair um pouco mais cedo, para ir, sei lá, na creche das crianças. Tem uma outra amiga também que a filha fica na escola, daí ela tem que pagar alguém para buscar a criança na escola, porque ela não consegue organizar os horários. E empreendendo, a gente acaba, de alguma forma, tendo esse controle sobre os nossos horários, né? Sobre as condições de cuidar das nossas crianças e principalmente sobre esse espaço de maternar e não deixar de ser quem a gente é, né? Não deixar de trabalhar, de exercer essa potência criativa que a gente tem enquanto contribuintes aí com a sociedade, né? De diferentes maneiras aí. Eu, por exemplo, aqui no YouTube, as gurias lá, né, no salão, etc. E então essa é uma questão, né, importante, quanto que o empreendedorismo acompanha as mulheres negras, em especial as mães, para que, opa, já vou arrumar ali, para que a gente consiga minimamente cuidar dos nossos bebês, né? Porque a gente não tem que deixar eles, às vezes, no cuidado de uma vizinha, de alguém que não vai ter tanto carinho, apreço quanto a gente tem, né? Então, eu tenho ótimos exemplos de mulheres empreendedoras, minha amiga Franciele lá com a adega,
muito tempo também para poder cuidar da filha dela. Se dedicou, né, a esse empreendimento ali da conveniência. Então eu tenho visto que esse é um caminho comum, né, das mulheres negras mães. Então, quando vocês verem uma mãe vendendo alguma coisa, oferecendo algum serviço, deem esse apoio, curtam, né, porque não é fácil e às vezes é a única alternativa que a gente tem. Então, aproveitando isso, eu conto com vocês para o engajamento aqui do canal, conto com vocês para os meus links de afiliados, quando eu indicar livros, etc., para que vocês comprem pelos meus links. E quem quiser ser apoiador também do canal, mensalmente, eu tenho um programa de apoiadores mensais, vocês podem participar, vou deixar o link aqui. E é isso, gente. A gente tá, como diz a Preta Lagbara lá no Instagram, né? Respeita quem tá fazendo corre com o menino no braço, porque não é simples, não é fácil. A gente faz o melhor que a gente pode. E eu que estudei administração, cansei de ver aquele monte de gurizão branco, herdeiro, dentro da escola de administração falando de empreendedorismo, quando na verdade os maiores exemplos de empreendedorismo preto que eu vejo são das mulheres negras, né, que estão sempre vendendo um negócio, fazendo um treco, para poder manter as crianças tendo leite de cada dia. Então, sempre que vocês verem uma mãe preta empreendendo, incentivem, porque a gente está no corre. Beijo para vocês, até daqui um pouco com o vídeo de justiça reprodutiva.